Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brincando com Ideias. E hoje nós vamos começar uma nova série, pessoal. Pois é, uma série muito caprichada sobre inteligência artificial. Enquanto muita gente está falando pra caramba de inteligência artificial por aí, aqui nós vamos usar a inteligência artificial. Como é mais ou menos a pegada aqui do canal, né, pessoal? Aqui a gente faz os projetos, eu mostro para vocês o que eu fiz, para que vocês possam também fazer aí na casa de vocês, no laboratório de vocês, certo? E olha, temos uma novidade muito bacana, hein? Temos um novo Instagram do Brincando com Ideias, onde você pode acompanhar todos os nossos bastidores, quando a gente está aqui fazendo as coisas por trás das câmeras. Acesse lá o nosso novo endereço, é brincando.ideias.lab, tá bom? brincando.ideias.lab. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Então, olha só, a ideia dessa série é ter diferentes vídeos mostrando o como aplicar inteligência artificial em nossos projetos, seja com Arduino, seja com Raspberry Pi, seja com ESP, Microbit, Raspberry Pico, enfim, o como aplicar a inteligência artificial, que olha, tem muita coisa. Eu vou dizer para vocês que essa série aqui parece que vai ser grande, prepare-se. E no vídeo de hoje a gente vai aplicar a inteligência artificial como nosso mentor. Por isso eu apresento para vocês aqui o Nuno, que é o nosso robô de inteligência artificial. Nós temos, na verdade, aqui inteligência artificial com o Raspberry e nós vamos usar essas inteligências artificiais que a gente já conhece tanto, as tais das generativas, como ChatGPT, Gemini, Copilot e por aí vai. Já vou explicar quais delas eu utilizo, quais existem e também o como que elas podem ser utilizadas como nosso mentor. Pois é, o Nuno aqui, ele acaba sendo agora o nosso mentor de tecnologia. Isso para que me ajude a fazer o que eu quero no meu projeto, eu aprenda e consiga resolver aqui os meus problemas. Tem muita coisa, eu vou explicar quais delas que eu utilizo, quais existem, qual que eu gosto mais. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa tecnologia aplicada e num projeto que eu quero aqui desafiar. Eu vou desafiar o Nuno aqui, na verdade eu vou me desafiar, né? Aqui o Nuno me ajude a fazer um projeto com um sensor de temperatura e umidade do ar, aqui no Arduino Uno, e através da conexão com o computador, vamos mandar essa informação e no computador nós vamos fazer uma programação em Python. E por que Python? Porque, olha, Python a gente pode considerar como sendo ali o cérebro da inteligência artificial. Tem muita coisa pronta nessa linguagem. Então, hoje a gente vai só fazer a comunicação. O objetivo é mandar os dados para o Python analisar ali a temperatura e a umidade do ar e o Python decidir se a qualidade do ar é boa, né? Com base aí em parâmetros como o OMS, por exemplo. Enfim, vamos programar o Python, recebe os dados e identifica a qualidade é boa, regular, ruim e devolve para o Arduino essa qualidade do ar. Olha só, é só um teste para que no próximo vídeo a gente aplique no Python recursos de inteligência artificial. Vamos abordar o aprendizado de máquina, reconhecimento de imagens, reconhecimento de voz, conversão de texto para voz, bastante coisa aí para a gente integrar com os projetos, não é não? Então vamos lá, vamos começar aqui, vou mostrar para vocês que o Nuno, né, eu quero que vocês vejam ele mais de perto. Vejam, esse daqui é o Nuno, basicamente o nosso robozinho aqui simpático com um monitor. E nesse monitor nós temos ligado esse Raspberry. É um Raspberry 4, integrado aqui dentro do teclado. Aqui atrás a gente vê as saídas, tá vendo? Do Raspberry. E nele nós temos inteligência artificial, que inclusive estou compartilhando com vocês aqui na tela. Então aqui na tela vocês estão vendo exatamente a telinha do nosso Nuno. E olha só, aqui vocês estão vendo já uma inteligência artificial que eu entrei. Vou dar um F11 aqui. E olha só, eu tenho aqui o Raspberry, tá vendo? Essa é a telinha do nosso Raspberry, onde eu já configurei o navegador, o Chromium. E aqui, olha só, eu já coloquei atalhos para as principais inteligências artificiais, para as IAs. Falar de IA fica mais curto, né? Em vez de usar esse nome enorme aqui no vídeo.
Então, olha só. Quais aquelas que você pode procurar por aí, usar as que você gosta, as que você gostar mais? ChatGPT, muito conhecido. Claude é uma outra que eu estou utilizando há menos tempo e estou gostando bastante. Tá? É lá dos mesmos criadores do ChatGPT. Pessoal que começou tudo, depois se separaram, alguma coisa assim. Depois você dá uma pesquisada aí, mas estou gostando, tá bem legal. AI Studio, que é do Google, tá bom? E o Gemini também do Google. Vejam, são duas IAs do Google. Elas têm ali um formato, uma pegada um pouquinho diferente entre elas. Tá? Eu, por exemplo, gostei bastante desse AI Studio. Grok, temos o DeepSeek, que é a IA chinesa, e temos o Copilot. São apenas alguns exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês, e no vídeo de hoje eu vou utilizar o Claude, tá bom? Esse que já está aberto aqui. Com ele a gente vai começar então a pedir para que nos ajude a fazer esse projeto, e eu vou passar para vocês as dicas de como obter um bom resultado com a IA. Sim, eu já estou trabalhando com IA aqui já há alguns meses, por isso inclusive que eu parei de trazer alguns vídeos aqui para o canal, fiquei estudando e usando bastante, já quebrei bastante a cabeça e vou compartilhar com vocês aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu já estou achando de atalho. Então vamos lá. E olha só, antes da gente começar a usar, eu já vou dar uma dica aqui muito importante. Para você começar com o IA, não precisa pagar, tá bom? Não precisa pagar. Todas essas que eu mostrei são gratuitas, todas elas têm um limite, óbvio, elas não são beneficentes, né? Elas são gratuitas, porém, esse limite, para você começar, vai demorar para você atingir. Tá? Então vai usando elas gratuitas, para você inclusive conhecer aquela que você gosta mais. E só quando você atingir um limite, aí você avalia se vale a pena pagar ou não. Mas eu acho que vai demorar para atingir esse limite, tá? Algumas eu estou utilizando aqui e não atingi ainda o limite. E veja só, escrever para IA aquilo que você quer é o mais importante de tudo. Pense da seguinte forma, se você faz uma pergunta bem feita, a sua resposta vai ser melhor do que se você fizer uma pergunta mal feita. Por exemplo, olha, IA, me ajude a integrar Arduino com Python. Tá, mas e aí, né? O que com o que? Que coisa que vai para um lado, que coisa que vem para o outro? Então, vejam só, eu já trouxe aqui um prompt para agilizar, vou dar um Ctrl V, já tinha copiado aqui. Então, para não ficar escrevendo, já está o texto pronto. E eu vou explicar para vocês como que eu montei esse texto. E aqui tem o pulo do gato. Olha só. Estou chamando ele de Claude, tá? Mas vamos lá. Por favor, atue como meu mentor e professor. Então, pessoal, é importante vocês explicarem o como que vocês querem que a IA vai trabalhar para vocês. Nesse caso aqui, nessa pergunta. Depois eu abro uma outra pergunta e peço para ele atuar de forma diferente. Mas aqui eu estou falando, olha, eu quero que você seja meu mentor e professor. Porque eu quero que ele me explique o que eu faço, mas também que explique o porquê que ele está fazendo aquilo, enfim, eu quero aprender também com isso. Não quero simplesmente, fez, copio, colo, e se não funcionar? Né? E normalmente não funciona, tá? Quer dizer, normalmente a gente precisa fazer algum ajuste, ou seja, inteligência artificial não é a verdade absoluta, né? O que a gente vai entender aqui é que a gente tem que ir aprendendo com o que elas nos traz, mas a gente tem que também digerir isso, corrigir, lapidar, tá? Então vamos seguir aqui, olha. Me explique passo a passo, um passo, deixa eu colocar aqui, um passo de cada vez, tá? Isso também é importante. Ou seja, eu quero fazer aqui o projeto de integração, mas eu quero que ele me explique um passo de cada vez, porque olha só, eu quero ir executando e de repente aquele passo que eu estou executando, eu vou ter dúvida, dá algum erro, não vai funcionar. Então, naquele passo eu vou voltar aqui para a IA e vou explicar o que aconteceu, o que eu posso fazer. Né? Se a gente não pede isso, é muito normal ela trazer já um manual de ponta a ponta, de tudo que eu estou pedindo.
E aí, no meio ali, eu começo a executar, eu vou ter dúvida, vai ter coisa que não vai dar certo. Dali para baixo, nada vai servir. Então, fica a dica para vocês irem passo a passo. Vamos seguir. Só avançando quando eu pedir, tá bom? Então, ele vai me passar um passo e quando eu falar, ok, vamos para o próximo, ele valida. Senão, ele vai parar ali. Tá? Isso é importante também, né? Às vezes eu fico muito ansioso com aquele monte de coisa que ele me pede, então ele não avança enquanto eu não pedir. E me explique como eu integro meu Arduino Uno via cabo serial, tá? Ao Python no meu Windows 11. Aqui é importante vocês repararem o detalhe, ou seja, eu estou dizendo que eu tenho um Arduino do modelo Uno, tá? Estou dizendo que eu quero integrar com o Python, a linguagem Python, no Windows 11, na versão do Windows. Então, sempre que você for pedir algo de um sistema operacional, de um software, de uma placa, é interessante explicar o modelo, a versão, tá? Para que ele te explique dessa forma correta. Já conheço a programação do Arduino e sei usar, aqui, ó, sei usar a biblioteca serial, mas não conheço Python e nem o tenho instalado no Windows. Então, o que eu estou especificando? Que, olha, eu quero, né, fazer essa integração e eu estou explicando qual é a situação que eu tenho atual. Então, isso também é importante. Vocês concordam que eu poderia, né, dizer que não sei nada de Arduino e ele começa a me aprender, então o que eu tenho que fazer no Arduino? Mas essa parte, como eu já conheço, eu estou pedindo para ele, olha, esquece essa parte, me explica a partir do que eu não sei, tá? Quero fazer um primeiro programa que o Arduino mande o valor lido em 2 sensores, aqui até eu vou colocar assim, olha, lido em um sensor, vou mudar aqui, em um sensor, e eu vou especificar o modelo desse sensor que eu tenho, que é o DHT11. Tá? Então, o valor lido em um sensor, vou explicar que é a temperatura e umidade do ar, que o Python receba esses valores, os mostre para eu validar a comunicação, com base numa tabela simples, o Python determina a qualidade do ar, por exemplo, com base em parâmetros da Organização Mundial da Saúde e devolva um texto para Arduino com a qualidade do ar. Então, repararam que eu fui aqui bem específico dizendo o que eu quero. Então, vamos lá. Agora sim eu posso mandar esse texto e agora a gente vai começar a acompanhar o que ele vai nos ensinar, o que ele vai nos dizer. Então, segue comigo aqui, olha, ele está falando, tá, que projeto incrível, tal. Antes de começar, deixa eu entender seu ambiente. Olha, isso aqui é legal do Cloud, tá? As outras IAs, eu não encontrei esse recurso ou essa preocupação dela primeiro me perguntar algumas coisas antes de já sair falando o que eu tenho que fazer. O Cloud é legal e, olha, não sou patrocinado por ele, nada, é que eu realmente tenho utilizado várias delas. Nas outras, às vezes eu vejo a resposta e aí lendo a resposta eu percebo, não, nada a ver, ele está me pedindo para fazer coisas que não tem nada a ver com o que eu quero. Então, aí eu falo, olha, isso aqui você se enganou, não é isso que eu tenho. Então, o fato dela primeiro te perguntar antes de já sair respondendo, isso é muito válido. Só que às vezes ela dá umas travadinhas, então coloca assim um oi, ou seja, ela me deu a entender, ó, oi, pronto para começar, me conta. Aqui, ó, a pergunta. Você já tem o Python instalado no Windows 11 ou precisamos começar do zero com a instalação? Então vamos colocar aqui, olha. Não tenho o Python instalado. E mando para ele. Isso é importante, né? Você ir interagindo para que ele possa realmente te ajudar. Então, olha, passo 1, instalar o Python no Windows 11. Então vamos lá, olha, vamos para esse site e clicar nesse botão, download. Vamos lá então, aí vocês me acompanhem. Agora eu vou aqui para a tela do computador
Já tinha aqui a IDE do Arduino aberta, tá? Inclusive explicar para vocês que, olha, ela já está funcionando lendo o sensor, porque eu já tinha carregado no Arduino um exemplo, tá? Aqui da biblioteca DHT. Eu tenho aqui DHT, eu carreguei esse exemplo aqui, o DHT Tester. Só confirmei, né, aqui a versão do meu módulo, estava habilitado o 22, eu deixei aqui o 11 habilitado, confirmei a porta 2, onde o sensor está ligado, e aqui vocês podem ver exatamente, tá, aqui a porta 2 do fio de sinal, que é o pino do meio aqui, esse amarelo, tá, é o pino de sinal, o resto está ligado nos 5 volts aqui, né, positivo e negativo, e o amarelo no pino 2 sinal. Então, exatamente dessa forma, carreguei no Arduino e ele já está lendo aqui. Então, vejam, o Arduino, a parte do Arduino eu já deixei pronto. Né? Aqui a temperatura, né, a umidade do ar, isso já está funcionando. Agora ele vai me ajudar a fazer a outra parte, que é a parte do Python. Então, eu vou abrir aqui, como ele está falando para instalar, então deixa eu abrir o meu navegador. Já acessei, está aqui o python.org em downloads. E aqui eu já reparei uma coisa, que ele falou para clicar no botão amarelo grande, download Python 3 alguma coisa. E se eu clicar no botão amarelo aqui, eu vou baixar esse Install Manager. Mas ó, a versão aqui, o instalador da 3 está aqui embaixo. Tá? Então eu vou clicar aqui embaixo. Ele está já baixando a instalação e eu vou rodar. Já baixou, então está aqui, olha. Essa aqui é a instalação e aqui ele estava pedindo, ó, marque a caixinha Add Python. Aqui, olha, tá vendo? Um pouquinho mais abaixo, ó, desci um pouquinho, tá aqui, ó, marque a caixinha Add Python to Path. Ó, essa função é fundamental, se esquecer disso o Python não vai funcionar direito no terminal. E depois clico no Install Now. Então, voltando aqui para o computador, veja, aqui Add to Python, tá vendo? Use admin installing, vamos colocar aqui o admin, install now. Rodando a instalação. E aí depois, quando terminar, a gente segue no próximo passo. Pronto, successful. Vamos fechar aqui e vamos voltar. Próximo passo aqui, ó, me avisa quando terminar. Ok, instalei, já tinha falado aqui. Aí vamos verificar se está tudo certo. Vamos lá no Windows R, CMD, apertar Enter, digitar Python version. Agora sim, estamos aqui com o terminal. E aqui nós vamos digitar Python ---- version. Opa, tá lá, bonitinho. Python instalado, certo? Vamos continuar. Ok, apareceu 3.14.3. Assim também ele já vai saber exatamente a versão que nós estamos utilizando. Perfeito. Digitei errado? Não, 3.14. Ele entendeu errado, tá vendo? Vejam, pessoal, inteligência artificial não é a verdade absoluta. Bom, a gente tem que entender o que ele está fazendo, aprender, e a gente é que vai filtrar e fazer a coisa certa. Passo 2. Instalar a biblioteca de comunicação serial. Ó, no mesmo terminal aberto, vamos digitar pip install PySerial. Então, vamos lá para o computador. Pip install PySerial. Como eu pedi para ele atuar como mentor, então ele está me explicando, além de dar o passo a passo. Então, olha lá, instalou, successful installed, está aqui, olha, successful installed, PySerial 3.5. Então, vamos seguir aqui, o que ele está falando? Ó, aguarde terminal, successful install, beleza. Então, o que apareceu? Vamos lá que apareceu inclusive aqui, pessoal, olha só, estando, né, com a inteligência artificial numa outra aba no mesmo computador,
a gente copia e cola de um para o outro. Ou também, olha só a dica bacana. Às vezes, se eu printar a tela e mandar para ele, vai funcionar do mesmo jeito. Então, olha aqui, o Nuno está nos ajudando, mas eu vou aqui para uma outra aba do computador abrir essa mesma conversa no cloud que a gente está tendo. Vou abrir ela lá. Olha, está aqui a mesma conversa. O que eu gosto aqui no cloud é de configurar ele no padrão, a configuração. Aí eu coloco ele escuro aqui e sem serifo aqui. O texto fica mais legalzinho. E aí é que eu vou voltar nas conversas. Tem aqui a conversa que a gente está trabalhando. Se a gente for até o final, tá vendo? Ele está falando aqui, ó, me avisa o que apareceu. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá nessa tela. Então, olha, eu posso aqui pegar, eu posso copiar tudo isso aqui, tá vendo? Ctrl C, vou lá para ele e simplesmente copio e colo aqui, ó. Colei. Ele vai entender que é isso que apareceu. Olha lá, instalado com sucesso. Aviso sobre o PIP. É só uma sugestão, não é erro. Pode ignorar por enquanto. Beleza, tá vendo? Ele está explicando, inclusive, ali a sugestão, aquele notice que deu. Então, agora, passo 3. É descobrir a porta com do Arduino. Então, eu já sabia, mas se a gente seguir agora o passo a passo, ele está falando, ó, vamos lá com o Arduino conectado via USB no terminal, digite. Então, só um detalhe, né? Eu sei, ó, vai aparecer a lista, quer ver? Eu vou talvez forçar um erro aqui, vamos ver o que vai dar. Então, olha só, aí ele está falando para ir lá e executar esse comando. Reparem que aqui do lado está aparecendo o botão copiar. Copiei. Vou lá para o prompt, dou um Ctrl V e executo. Ele achou, tá vendo? Ele achou aqui com 3, tá vendo? Arduino Uno, tá bonitinho. Dependendo da placa do Arduino, vocês não vão ver aqui escrito Arduino Uno, tá? Tem placa aqui, não tem essa especificação no chip, tá? Essas placas genéricas chinesas. Se for uma placa original, vai estar lá, mas os clones vocês vão encontrar às vezes sem uma identificação. Por isso que às vezes o que a gente faz, a gente desconecta o Arduino, roda esse comando, vê as portas que estão em uso, conecta o Arduino, roda o comando de novo, aí a gente vai ver qual porta apareceu. Bom, fica essa dica aí. Voltando lá então, apareceu e me diz o que apareceu. Pronto, já podemos mostrar aqui para ele, ó, Ctrl C, Ctrl V, aqui. Pronto. Perfeito, tá vendo? Ele já identificou na porta com 3 e aqui está o código do Arduino. Olha só, ele já me trouxe o programa prontinho aqui para a gente usar lá no Arduino. Vejam que ele está usando aqui o serial 9600, ele vai ler temperatura e umidade no nosso sensor. Vou conferir tá o DHT11 certinho, a porta 2 também está selecionada, né, por padrão. Se tivesse aqui diferente eu tenho que ajustar, né? E aí ele está fazendo então aqui com a leitura, ele está mandando para o serial e está esperando a resposta do serial para mostrar aqui para a gente. Então, beleza. Algumas perguntas antes de você carregar. O DHT11 está ligado no pino 2? Você já tem a biblioteca DHT instalada? Então me confirma isso. Então eu vou dar um copiar aqui, colar. Eu vou colocar aqui sim e sim. Porque se eu não tivesse, ele iria me explicar como fazer isso. Isso eu gosto do cloud. Vejam que ele me pergunta, ele não sai dizendo, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Então a gente está indo muito mais direto ao ponto. Aqui ele está falando, então carrega esse código no Arduino agora, depois de carregar, abre o serial monitor na IDE do Arduino e confirma se está aparecendo aqui esses valores. Então, bonitinho, vamos lá, copia esse código, vamos para a IDE do Arduino, vou criar aqui um novo sketch. Aquele anterior eu posso fechar, não preciso salvar porque é só um exemplo. E aqui eu
seleciono tudo, apagando tudo, deixei tudo limpo e dou um Ctrl V com o código que ele me mandou. Então, a primeira coisa que eu faço, códigos vindo da IA, eu dou aqui um verificar para ver se não tem nenhum erro, né, de sintaxe ou biblioteca não instalada, enfim. Ok, ele não deu nenhum erro, beleza. Então agora vamos carregar para o Arduino. Venho aqui em seleção da porta, tá certo, a 3 já. Carrego no Arduino. Veja, né, o Arduino ele já está aqui ligado com o módulo, bonitinho. Carregou e agora vamos abrir o monitor serial. Aqui o monitor serial é importante a gente configurar a velocidade dele. Então deixa eu tirar a tela aqui de cima e vejam aqui, olha, a gente vai configurar a velocidade 9.600 para ficar de acordo com o que a gente programou aqui no Sketch, certo? Então pronto, olha lá, o Arduino ele já está mandando para o computador as duas informações, temperatura e umidade, né? Temperatura, vírgula e umidade. Fizemos aqui a primeira parte do nosso projeto, volto para o ChatGPT, ou enfim, vamos continuar aqui pelo nosso Nuno. Volto aqui para a telinha do Nuno e vejam como eu estou na mesma conversa em dois computadores diferentes, essa conversa aqui ela ficou desatualizada. Então o que eu vou fazer? Eu volto aqui para conversas, ó, eu vou clicar em novo bate-papo para ele abrir uma nova conversa, ele fecha essa, e aí a gente volta e abre aquela conversa que a gente estava tendo, que é essa última aqui. Ou seja, ao abrir a conversa, ele vai trazer tudo aquilo que a gente conversou até o final. Olha lá, tá vendo? Então aqui ele me diz o que apareceu no monitor serial. Vou colocar aqui, ó, apareceu certinho. Temperatura, vírgula, umidade. Excelente, a parte do Arduino está funcionando perfeitamente. Agora vamos para a parte mais empolgante, que é o Python. Então, olha, criar o programa em Python. Então, num bloco de notas, escolhe o código que ele colocou aqui embaixo. Então, ele já está colocando, olha, import serial, é aquele PySerial que a gente instalou. Import time. Aqui ele faz a conexão, né, com a porta serial. Aqui ele faz enfim, ele coloca uma mensagem lá no prompt. Aqui a gente está definindo uma função que é avaliar a qualidade. Então aqui ele vai ver se a temperatura está fria, está quente, a umidade está baixa, se está alta. E aqui ele vai poder retornar a qualidade do ar. E aqui ele vai verificando temperatura, resultado, tal. Então salva isso no arquivo monitor.py, na pasta documentos, por exemplo. E aí, atenção, feche o monitor serial da IDE do Arduino antes de rodar o Python. Os dois não podem usar a COM ao mesmo tempo. Tá? Me avisa quando salvou. Então vamos lá agora, voltar aqui para o computador. Vamos fazer isso. Eu vou abrir aqui, inclusive ele está pedindo para a gente abrir o bloco de notas, mas uma dica é o seguinte, eu vou usar o Notepad++, tá? Esse programa aqui. Vou fechar o que eu já tinha aberto, novo. Então vejam, esse aqui é um editor de texto, chama Notepad++, e eu gosto bastante, você pode instalar ele, né? Baixar ele, instalar ele, é gratuito. Procure, cadê aqui meu cursor? Aqui, ó, sobre Notepad++, é esse carinha aqui. Eu estou na versão 8.4.8, ela está até um pouco desatualizada, precisaria atualizar ela, mas vai funcionar bacaninha. Vou clicar aqui em copiar. E agora a gente vem aqui para o nosso editor aqui, o Notepad++, e a gente vai salvar ele agora. Vamos salvar como? Vamos
Vamos aqui em documentos e aqui a gente vai salvar ele com o nome de monitor.py. Olha que legal, só o fato de salvar ele como .py, o Notepad++ já identificou que é um programa em Python, ele já pintou aqui os comandos, ficou mais bonitinho. E, enfim, já está, ok, salvo. Poderia, enfim, dar mais uma olhadinha aqui, a gente já viu, né, o que ele está fazendo. E agora a gente vai seguir aqui o próximo passo. Vamos para o nosso... Já me avisa quando salvou. Ok, salvo. Vamos rodar, executando aqui o programa. No terminal, navegue para a pasta onde salvou o arquivo. Se salvou em documentos, cd documents. Depois execute tal. Então vamos lá. Voltando aqui para a linha de comando. cd documents. Está aqui, olha, monitor.py. E vamos digitar Python monitor.py. Deu algum erro aqui, ó. Vamos pegar esse trecho aqui e vamos avisar aqui para ele. Dá um Ctrl V aqui e vamos mandar para ele. Vendo aqui, eu já estou mandando para ele erros que deram. Olha lá. Esse é a solução clássico, acesso negado. Significa que a ideia do Arduino ainda está usando a COM3. Então vamos lá. Vejam que a gente vem aqui na COM3, olha lá. Então agora a gente vai fechar, né, aqui o monitor. Aqui mesmo. Fecha o monitor e voltamos para cá. Executo de novo. Python monitor, conectado no Arduino, prontinho. Vejam que ele já tem aqui, olha, a temperatura que está no Arduino, a umidade, e já nos diz, ó, o resultado, umidade alta. Favorece fungos e bactérias. Aí a gente pode começar a melhorar agora, por exemplo, né? Eu posso vir aqui e pedir para ele, ó, legal, funcionou. Mas gostaria do Python classificando a qualidade do ar entre boa, regular ou ruim. Vejam, ele começa agora a me explicar o que ele vai fazer, né, para atender aqui ao meu pedido. Essa lógica faz sentido para você ou quer ajustar algum valor antes de eu escrever código? Tá vendo? Então aqui ele está falando, ó, em termos de temperatura e umidade, o que é, né, quais que são as faixas. Então eu falo assim, está ok. Aqui ele gerou já o código. E aí, de novo, eu copio, vou aqui no Notepad++, modifico, né, coloquei por cima tudo que ele me gerou, salvo e vou lá e rodo agora. Aquilo que está rodando, eu dou um Ctrl C para parar e aí eu rodo de novo. Conectando com o Arduino, pronto, agora ele está me dizendo, olha, a qualidade do ar está ruim. Por quê? Por conta de muita umidade. E de fato, a gente está essa semana toda aqui chovendo demais, e agora mesmo está chovendo, hoje o dia amanheceu chovendo, não parou de chover o dia inteiro, então né, é normal que esteja ruim a qualidade do ar aqui em São Paulo. Bom, então é isso, pessoal.
com essas dicas que eu dei de como utilizar a inteligência artificial no projeto de vocês, tenho certeza que os projetos irão agora para um nível muito mais bacana. Isso é tudo o que você pode fazer com a inteligência artificial, com o Python. Imagine você conhecendo a fundo o Arduino. Então, se você quiser aprender Arduino do zero, o que você pode fazer em termos de sensores que existem e ter um suporte para a gente poder te ajudar também? Então, conheça lá o curso de Arduino.net. Tem aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, você encontra o link para você vir e aprender mais com a gente. Espero vocês lá. E isso que nós fizemos com Python é só o primeiro passo. Essa série está só começando. Nos próximos, a gente vai trazer para o Python inteligência artificial aqui mesmo no Python. Então vem aí nos próximos vídeos aprendizado de máquina, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, conversão de texto para voz, muita coisa que a gente vai integrar com o Arduino para que depois a gente vá para outras plataformas. E vejam só, se você está perguntando aí, poxa, mas não faz sentido ter o Arduino dependendo do computador. Dependendo do projeto, até faz, você pode não utilizar o computador ou um computador na internet, então a gente pode aplicar isso a placas com conexão com a internet, como o ESP, o Raspberry Pico, e aí fazer o nosso projeto integrado com o que a gente está vendo de Python aqui, só que rodando num servidor na internet, na nuvem, ou também a gente pode partir para uma tecnologia que está muito nova aí, que é a tal da inteligência artificial na borda, a tal da Edge AI, que são placas que estão surgindo no mercado que permitem que você execute o Python dentro da placa. São placas mais avançadas, como por exemplo a Arduino Uno Q, que já está lançada aí, a gente logo vai trazer para vocês aqui no canal. E tem outras placas também com essa capacidade. Então isso que a gente está vendo aqui tem um potencial enorme. Super indico vocês seguirem essa série. Espero vocês no próximo vídeo, combinado? Coloca aqui na descrição o que você quer aprender de inteligência artificial com o seu projeto ou como que é o seu projeto, o que poderia colocar ali de inteligência artificial para ele ficar bem bacana. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!